everybody, how are you? Let's study English. Let's continue our Unity 4, okay? Let's go. The name is We the People. Nós como pessoas. E nós como pessoas? Como que nós podemos ajudar nas decisões tomadas pelos integrantes do nosso país, né? Pela figura que nós temos aí, um jovem votando, ok? Então, neste capítulo, nós vamos trabalhar, discutir sobre o envolvimento dos jovens em discussões coletivas, além também de apresentar diferentes tipos de governos e cargos políticos. Para iniciar essa aula, nós temos alguns questionamentos para pensarmos a respeito. Have you ever voted for something? And how was it? Você já tem votado para alguma coisa? E como foi isso? Number 2. Does politics have any influence in your daily life? And why? Os políticos, eles têm algum tipo de influência na sua vida diária? Por quê? Talvez seria interessante pensarmos não somente na sua vida, mas na vida da sua família, né? Do local onde você mora, onde você convive. Number 3. How do people in your country take part in the decisions of the government? Como que as pessoas no seu país participam das decisões do governo? What characteristics should a politician have, in your opinion? Quais são as características que um político deve ter, na sua opinião? Ok? Então, nós vamos conversar sobre isso e sobre muitas outras atividades que englobam esse assunto no nosso livro didático. Primeiramente, eu vou pedir que vocês vão lá no material de apoio de vocês, tá? Que fica bem no final do nosso livro didático, ok? Nós temos um game. Esse game tem alguns questionamentos, algumas partes muito bacanas para se fazer a respeito desse tópico estudado, né? Então, eu vou pedir que vocês visualizem no material de vocês, tá? Pode jogar, claro que sim, não neste momento, mas nós vamos trabalhar com as perguntas, com alguns tópicos que tem neste game, tá? Neste jogo aí. É um jogo muito bacana, ok? E é esse aqui, Politics Board Game. Então, o que é que vocês vão fazer? No caderno de vocês, tá? Vocês vão responder número 1, 2, 3, 4, 5, 6, não há necessidade, que só está dizendo volte para o início. 7, 8, 9, 9 não há necessidade. 10, 11, 12, 13 e 14. O que está perguntando cada uma dessas questions? Number 1. What do you call a country governed by elected representatives chosen by the people? Como se chama o país governado por representantes elegidos, escolhidos pelas pessoas? Number 2. When were the last elections in Brazil? Quando foram as últimas eleições do Brasil? Number 3. What's the title of the head of the state in the United Kingdom? Qual que é o título que vem aí na cabeça, né, a sua frase principal no estado do Reino Unido? What's the title of the head of state in Brazil? Qual que é o título aí carregado pelo Brasil? Number 5. Who's the politician responsible for the city? Quem são os políticos responsáveis pelas cidades? Number 7. When the head of state is a king or queen, the country is a. Quando a cabeça do estado é o rei ou uma rainha, o país é. Number 8. When the leader rules with total authority is often in a brutal way, he or she is a. Quando as regras de um líder com total autoridade, elas são sempre de um jeito brutal, ele ou ela é. Number 10. Who is the current governor in your state? Quem que é o governador atual do seu estado? 11. What's the name of the document with the principles according to which a state is governed?
qual que é o nome do documento na quais os princípios são de acordo com as regras do governo. Number 12. In the parliamentary system, the title of the head of government is usually... Então, no sistema parlamentar, o título, o dizer do governo é geralmente. 13. This is the group of people responsible for making the laws of a country. Grupo de pessoas responsável por fazer as leis em um país. 14. When you officially choose a candidate or an election, how do you call your action? Quando você oficialmente escolhe um candidato em uma eleição, como é chamada essa ação? Ok? Então eu vou pedir que vocês façam no caderno de vocês, não precisa fazer esse tabuleiro do jogo. Coloca number 1, a resposta. Number 2, a resposta. Number 3, a resposta, tá? E vai ter uma atividade aberta no positivo on para que vocês possam mandar essas respostas. Quem optar por mandar uma imagem do caderno anexa, perfeito. Se não, você vai fazer isso aí direto no arquivo do Word para anexar e mandar lá na plataforma do Positivo On, ok? Agora convido vocês então para voltar para o nosso livro didático lá na página 19, tá? Então, pegando lá a página 19 para darmos continuidade neste foco de estudo que nós temos aqui. Então, como goals, como objetivo dessa nossa unidade. How do people take part in collective decision? In this chapter, we are going to discuss among people's commitment to politics and study different types of government. You are also going to learn how to use different modal verbs and how to talk about the possibilities and consequences. Então, o que vai ser abordado nessa nossa unidade? Como as pessoas que participam, como são chamadas, então quem são essas pessoas que participam das decisões coletivas? Nesse capítulo, nós vamos discutir qual que é o compromisso das pessoas jovens com os políticos e estudar diversos tipos de governo. Você também vai aprender no tópico gramatical como usar diferentes verbos modais e como conversar sobre possibilidades e as suas consequências. Tá? Então, a gente já verificou o que é para ser feito lá no Supplementary Material, no nosso game, na nossa atividade, na qual vocês farão, então, em forma de respostas para me enviar. Ok? Now, in the Check It Out, nessa sessão, do you know the most common political occupation? Depending on the political system, some roles might not be part of the government. Read the definitions and match them with the corresponding politician. Você conhece as ocupações políticas, os nomes desses cargos, dessas ocupações políticas? Dependendo do sistema político, algum papel não deve fazer parte do governo? Leia essas definições e as relacione com os itens políticos correspondentes, tá? Então, nós temos lá na letra A, President, presidente, anota do ladinho, tá? Bonitinho, que significa cada uma delas. Letter B, Queen or King, rei ou rainha. Prime Minister, primeiro-ministro. Senator, o senador. Congressman or Congresswoman, o homem ou a mulher do Congresso. Deputy, o deputado. Governor, o governador. Councilor são os vereadores. E mayor, o prefeito. Agora, de acordo com as definições de cada uma das sentenças, eu devo colocar qual o cargo, né, ocupado por cada um deles. A person who is usually inherits his or her position and rules for life in monarchy. Pessoa que geralmente herda essa posição, esse papel pela monarquia. Quem são esses? O rei ou a rainha. So, letter B.
This figure represents a state or the federal district in the legislative. Então, essa figura representa o estado ou o distrito federal no legislativo. Quem são? Os senadores. Então, letra D para a segunda opção. This elected official is the head of the government in a city or town. Então, esse oficial, eleito oficial, é a cabeça do governador de governar uma cidade ou uma pequena cidade, né? Quem é esse? O mayor, o prefeito. In the legislative power, this figure represents the population. No poder legislativo, essa figura representa a população. Então, quem são? Os deputy, os deputados. The head of the government in a parliamentary system. A cabeça dos governadores lá no governo como um sistema parlamentar. Who's this? These are the prime ministers. Então, sempre os primeiros ministros. The head of state in most republics. A cabeça aí, né, o principal do estado nas repúblicas. Who's this? So, I'm going to say that this is the president, okay? Letter A. Someone who is a member of a Congress, especially of the U.S. House of Representatives. Alguém que é um membro do Congresso, especialmente na Casa de Representativos Americanas, de representantes americanos. Congressman or Congresswoman. These politicians discuss and vote on municipal laws. Esses políticos, eles discutem e votam pelas leis municipais. They are the councilor, os vereadores. A person who is the government leader of a state, province, etc. Uma pessoa que é o líder governamental do estado, de uma província, etc. So, this is the governor, o governador. Então, verificando as respostas para essa atividade, B, D, I, F, C, A, E, H, G. Ok? Let's go to page 20. Vamos verificar a página 20. Nós temos uma análise de texto, ok? How the government works. Como que o governo ele vai trabalhar. Então, esse texto está explicando quais são os papéis aí representados por todos os eixos, né? Todas as camadas do governo. Federal Executive Branch. Então, quando eu tenho um braço, a ramificação do governo federal, tá? Federal Legislative Branch. Então, quando eu tenho os ramos aí do poder legislativo. Federal Judicial Branch. Quando eu tenho os laços aí, os galhos que estão falando do poder judicial. Então, seriam esses três ramos, né, que nós temos para estudar, para verificar nesse texto. Esse texto é um texto que tem alguns vocabulários, esses vocabulários eles já estão em negritos, tá? Possivelmente vocês terão que procurar por ele. Nós temos também um número muito grande de cognatos, né? Então vamos analisar os cognatos só do primeiro parágrafo. Brazil, formation, implementation, supervision, public, policies, não é polícia não, aqui nós temos um falso cognato, federal, level, responsibilities, ministries, special, secretariats, autarchies, no cognates, regulation agencies. Então, olha só a quantia de cognatos que nós temos nesse texto que vai deixar muito fácil para o seu entendimento. Então, eu conto com vocês agora para pausar essa aula, verificar os termos que vocês desconhecem de acordo com esse texto, dos vocabulários desse texto, juntar aquilo que você já sabe com os cognatos, com esse vocabulário para fazer o entendimento desse texto. Ok, nono ano? E aí, nós temos na section Enjoy uma charge, né? Essa charge diz o seguinte: This is an auto range.
that 6-year-olds can't vote. Here I am, a US citizen with no voice in our representative government. You are concerned about the directions the country is ahead? No, I just want a bigger piece of the pie. Então imagina, um serzinho de 6 anos de idade dizendo o seguinte: é muito desafiador, né? É vergonhoso que uma pessoa com 6 anos de idade não possa votar. Aqui eu estou, um cidadão americano com uma voz de representação do governo. Você está preocupado sobre as direções das cabeças aí dos governadores? Não, eu só quero um pedaço maior de torta, né? Então, para nós nos divertirmos um pouquinho aí, já deixei traduzido para vocês esses quadrinhos que nós temos aí, esses cartoons na seção Enjoy, ok? In the other page, on page 21, so let's go. Politicians are well known for some characteristics they were born with or have developed to deal with people in their duties. In your opinion, which are some qualities politicians usually show? Os políticos são muito bem conhecidos por algumas características natas ou algumas que eles têm que desenvolver para lidar com as pessoas e com as suas tarefas. Na sua opinião, quais são as qualidades que um político deve ter? Né? Se nós estivéssemos em sala de aula para abrir um foco de discussão, que características são essas que um político ele deve ter? Number 2. Read some tips about an important characteristic politicians usually have. Charisma. And discuss the following questions with a partner. Leia os tópicos sobre as principais importâncias das características que os políticos devem ter. Uma delas, o carisma. E está pedindo o nosso material para a gente discutir a respeito disso. Ok? So, qualities of charismatic people. Quais são algumas qualidades das pessoas carismáticas? Synonyms for charismas are alluring, bewitching, captivating, fascinating, charming, enchanting, engaging, magnetic, and seductive. Here are 5 important qualities of a charismatic person. How many do you have? Então aqui, alguns sinônimos para carisma está dizendo que a pessoa tem que ser cativadora, tem que ser fascinante, envolvente, encantadora, charmosa, magnética, sedutiva. E esse texto nós vamos tratar com 5 importantes qualidades de uma pessoa muito carismáticas. Quantas dessas características você possui? Number 1. Be self-confident, like yourself. Be comfortable with who you are. Self-confident. Confiar em você mesmo, ter a sua autoconfiança, como você tem em você. Seja confortável com quem você é. Então, goste da maneira como você é. Haja da maneira como você é. Number 2. Tell great stories. Speak with conviction. Be turned with humor. Então, conte boas histórias. Fale com convicção. Use o seu bom humor. Number 3. Body speak. Be open and approachable. When you smile, be authentic. If your smile is not in your eyes, people will know you are faking it. O corpo, a linguagem corporal, olha só, body speaks. Então, o corpo, ele fala muito, né? Seja aberto e tenha proximidade das pessoas. Quando você sorrir, seja autêntico. Se o seu sorriso não estiver nos seus olhos, as pessoas vão saber que você está sendo falso. Number 4. Make the conversation about the other person. Let the word revolve around the person you are talking to. Deixe a conversa e converse com outras pessoas. Deixe o mundo saber que das pessoas que estão por volta de ti e com quem você está conversando. Be a good listener.
Listen with interest. Pay attention. Engage. Be apathetic. Tá? Então, seja um bom ouvinte. Ouça com interesse. Preste atenção. Traga para você. Seja empático. Então, olha só, 5 chaves, aí 5 pontos, 5 tópicos da qualidade das pessoas que são carismáticas. Quantas dessas você pode dizer que você possui? E essa carisma, esses 5 pontos, seriam essenciais para uma pessoa, um governante de um país, uma pessoa que está à frente da população? Vocês concordam com isso? To think about, para pensarmos a respeito. Letter A and B. Letter A. Who is the most charismatic person you know? Are you charismatic? Quem que é a pessoa mais carismática que você conhece? E você, julga você mesmo como uma pessoa carismática? Letter B. Which of the 5 tips do you already follow? Which ones would you like to try? Quais desses 5 passos você já segue? Qual deles que você deveria tentar fazer? Então fica aí um questionamento para você poder pensar a respeito disso, ok? E como tópico da nossa grammar, da nossa gramática, nós vamos ter o uso do primeiro condicional. O que é esse first conditional? O primeiro condicional. Quando eu falo de condicional, deve ter explícito na minha sentença uma condição, né? Então, quando eu faço uma condição, a minha sentença, dentro da língua portuguesa, ela vai ter o uso do se. Então, se você fizer todos os passos da aula, você vai ter uma boa nota. Se você estudar, você passará de ano, né? Se você for uma pessoa carismática, todos gostarão de você. Então, esses exemplos dados são exemplos que estão utilizando o uso do primeiro condicional dentro da língua portuguesa. Mas o que eu preciso ter para enfoque? O que a minha sentença precisa ter dentro de língua inglesa para que eu trabalhe com o primeiro condicional? Sublinha, risca, puxa a flechinha. Eu preciso ter o if. O que significa esse if? Se. Então, puxa a flechinha, letrinha de formiguinha. If, se. O meu verbo, ele tem que estar no presente. Olha aqui o verbo to be, tá? Estar no presente. O resultado da minha sentença no primeiro condicional vai ser sempre uma sentença no futuro. O que tem que ter a minha sentença para estar no futuro? O uso do auxiliar will, tá? Então, se eu bater no olho numa sentença, a minha sentença iniciou com with. The verb is in the present. O verbo está no presente. E como segunda resolução, eu tenho o uso do will, que indica o meu futuro. Eu tenho a formação de uma sentença dentro de língua inglesa no primeiro condicional. Então, o que significa o primeiro condicional? O se. Essa sentença tem que estar sendo formada com o se, tá? O if. Verbo sempre vai estar no presente simples. E o meu resultado vai ser uma sentença no futuro. O que está nos dizendo este exemplo aqui? If your smile is not in your eyes, people will know you are faking it. Se o seu sorriso não estiver nos seus olhos, as pessoas saberão que você está fingindo, ok? We use the first conditional when. Quando que eu vou usar sentença com esse uso de gramática? Que tipo de proposta que está sendo imposto aqui? We use the first conditional when. We think about a condition and its results or a consequence. Quando eu penso sobre uma condição, isso tem um resultado ou uma consequência? Qual que era a condição? Se o seu sorriso não estiver nos seus olhos. Qual que vai ser o resultado ou a consequência? Vão saber que você está sendo falso, né? Então, podemos marcar a primeira opção. We talk about probable real situations. Nós estamos falando sobre situações prováveis, sobre situações reais?
Of course, né? Então ficou muito claro. Se você não estiver sorrindo com os seus olhos, as pessoas saberão que você está sendo falso. Então eu marco também a segunda alternativa. We talk about the past? Never, nunca, jamais na sua vida. Por quê? Porque eu tenho que usar o futuro. Qual que é a partícula do futuro? O will. Então eu nunca vou utilizar uma sentença, uma partícula indicando o passado. Não marcamos a terceira alternativa. We talk about the possibilities. Nós falamos sobre possibilidades? Sim. Por que eu estou falando sobre possibilidades? Por causa do uso do if. O que significa o if? Se, que indica uma condição, ok? Pessoal, aqui, nessa parte, nós temos o resumo disso tudo que a teacher falou até agora. Então, bota lá, ó, important, study, practice, passa o marca-texto aí. O que está dizendo aqui? No primeiro condicional, a condição, que é o if, está no presente. Então, olha só, eu tenho o if e na mesma sentença o verbo vai estar no presente. O resultado vai estar no futuro. Olha aqui o resultado. E utilizou o futuro, tá? O if clause, né? Então a cláusula da possibilidade, pode começar ou terminar a sentença. Quando começa a sentença, nós adicionamos uma vírgula antes da cláusula principal. Então, olha só. If your smile is not in your eyes, coma, vírgula, primeira sentença. O resultado vai vir depois. Eu posso inverter essa sentença. People will know you are faking it if your smile is not in your eyes, ok? If you don't study, you will not pass. You will not pass if you don't study. Eu só inverti as ordens, não há problema. Então, o nosso primeiro condicional, ele permite que a gente faça essa inversão. Não é uma regra que a minha sentença precise começar com um if, tá bem? Ok? And now, we have some sentences about it, yeah? To make the connection. Algumas sentenças, então, para nós fazermos a conexão. Eu tenho que ter a primeira sentença, tá? Uma situação, e eu tenho que ter na segunda sentença o resultado dessa situação. Verifica que eu tenho sentenças começando com if, tá? Inicial, então a minha possibilidade está abrindo a sentença, e eu tenho sentenças que estão utilizando o if em segundo plano, tá? Então já está sendo explicado dessa maneira para vocês verificarem que há possibilidade dessa troca, sim. Então o que significa cada uma delas? If you think of charismatic people, se você pensar em pessoas carismáticas, letter B, you will have to develop social skills. Você terá que desenvolver habilidades sociais. Letter C, if you take drama classes, se você fizer aulas de drama, de teatro, né? Letter D, you won't be a good politician. Você não vai ser um bom político. If you want to choose a candidate, se você quiser escolher um candidato. As sentenças como resolução ou como início, que estão na outra coluna. You will interact better with others. Você irá interagir melhor com os outros. If you don't care about other people, se você não se preocupa com as outras pessoas. You have to read a lot about him or her. Você vai ter que ler muito sobre ele ou sobre ela. Celebrities and politicians will come to your mind. Celebridades e políticos aparecerão, virão na sua cabeça. If you want to become a politician, se você quiser se tornar um político, ok? E agora, which sentence from this side is going to be connected with the sentences of this side? Let's see. Letter A. If you think of charismatic people, celebrities and politicians will come to your mind. Então, se você pensar em pessoas carismáticas, alguma celebridade, algum político vai aparecer na sua cabecinha. Letter B.
You have to develop social skills. Você vai ter que desenvolver atividades sociais if you want to become a politician. Se você quiser se tornar um político. If you take drama classes, se você fazer aula de drama, you will interact better with others. Você vai interagir muito melhor com os outros. You won't be a good politician. Você não vai ser um bom político if you don't care about other people. Se você não se preocupar com outras pessoas. If you want to choose a candidate, então se você quiser escolher um candidato, you have to read a lot about him or her, okay? So, comparing our activity, C, D, E, A, B, okay? That's it, everything correct? Now let's go to activity 2, atividade número 2. Nessa atividade, eu tenho que completar quais que são os verbos, né, os termos utilizados no condicional. Eu utilizo os que estão dentro dos parênteses da minha sentença para fazer o condicional. Então, eu tenho que verificar o quê? Tenho o if. Segundo plano, eu vou usar uma sentença no presente e como resultado a partícula do will. Então, olha só. If politicians do. Eu repito o mesmo verbo aqui, ele não precisa de conjugação. Por quê? Estou falando do plural. So, if politicians do their job well, the country will grow. Então, somente antes do verbo grow, que indica crescimento, eu utilizo o verbo will. E o que vai indicar as minhas sentenças? Se os políticos fizerem bem os trabalhos, a população, o país, irá crescer. Letter B. A country, never, a democracy if voters not be responsible. Um país nunca será democrático se as pessoas, os votantes, não forem responsáveis, né? Então, olha só. A country will, é uma sentença que vai começar com o futuro, ela está invertida. A country will never be, o mesmo be que está entre parênteses. A democracy, if voters, o que eu tenho aqui? Eu tenho que ter uma sentença agora no presente. Are not responsible. O are faz a partícula do verbo estar. Então, eu vou completar aqui com are not, ok? Letter B, C. The people complain if politicians abuse their power. As pessoas vão reclamar se os políticos abusar dos seus poderes. Então, para nós completarmos aqui, the people will complain. Will complain. Vão reclamar se os políticos, abusarem do seu poder. Só repito o verbo aqui, abuse. Não preciso de conjugação, porque é a pessoa do plural. If a candidate is not charismatic, voters will not like him or her. Então, no primeiro espaço, if a candidate is not charismatic, voters will not like him or her. If young people engage in politics, they take part in important decisions of their lives. Se as pessoas jovens engajarem na política, eles participarão das importantes decisões da sua vida. Então, é engage, porque people é o plural irregular, então ele está no plural. Eu vou repetir o verbo engage. E aqui, will take part, participarão, ok? Will take part. In the other activity, olha só nossa outra atividade, tá? Read the situation and write the sentence in the first conditional. There is one example. Be charismatic. If I am charismatic, people will feel comfortable with me. Então, olha só, tem que fazer uma sentença usando be charismatic. Se eu for carismático, as pessoas vão se sentir confortáveis comigo. Eu tenho na letra A, listen to others, ouvir as outras pessoas.
Become more confident, se tornar mais confiáveis. Show interest in others, mostrar interesse nos outros. Share personal stories, contar suas histórias pessoais. Run for the student council, participar aí, correr para o conselho estudantil. Então você tem que fazer uma sentença utilizando o primeiro condicional. Nós estamos lidando o início da sentença. Você vai criar o condicional usando if e o verbo que vai estar com o will. Vocês têm total conhecimento para fazer essa atividade, tá? Enquanto vocês pensam aí um pouquinho, eu vou buscando as informações no material do professor, na qual eu já tenho completada, para que vocês possam verificar como ficaria então essa sentença aí realizada, tá? A tópico de conferência. Então a teacher quer que nossa aula termine com vocês tendo tudo completadinho, tá? Então vai pensando aí, pausa o vídeo enquanto eu me localizo novamente aqui, agora sim com o material do professor, mostrando para vocês então alguns tipos, né, de como pode ser respondida essa atividade, tá bem? Então já abrindo aqui o material do professor com as respostas para que vocês possam verificar, né, quais que são as possíveis sentenças que podem ser realizadas aí por vocês nesta atividade, tá bem? Então, olha só, como eu estou falando, são ideias, tá? Você pode ter criado a sua, só confere, por favor, se o uso do condicional está certinho de acordo com ela, tá bem? Então, olha só, verificando alguns exemplos que podem ser feitos. If I listen to others, I will make new friends. Se eu ouvir os outros, eu terei novos amigos. If I become more confident, I will feel comfortable with myself. Se eu ficar mais confiante em mim mesmo, eu vou me sentir muito mais confortável. If I show interest in others, I want to be selfish. Se eu mostrar interesse nos outros, eu vou ser uma pessoa melhor, né? Não serei uma pessoa melhor. If I share personal histories, people will feel closer to me. Se eu contar histórias pessoais, as pessoas ficarão muito mais próximas a mim. If I run for the student council, my friends will vote for me. Se eu correr para o conselho estudantil, os meus amigos votarão em mim, tá? Então, algumas ideias aí para vocês gerarem, para vocês conferirem a atividade de vocês, ok? E aí, nós temos mais um texto, esse sim eu deixo aí com as alternativas para vocês fazerem, para vocês copiarem, tá bem? Que eu vou ter aí alguns vocabulários pertinentes à nossa unidade, pertinentes a esse assunto, para você completar, tá? Então, o próximo artigo é sobre pessoas jovens e política. Você pode adivinhar que sentença surgiu de quem? Complete os espaços com essas palavrinhas. Então, conforme eu for fazendo a leitura desse texto, tá? Vocês vão aí completando. Most young people are interested in politics, but they are alienated by politicians. O que está dizendo? Muitas pessoas jovens, elas são interessadas na política, mas elas são alienadas, são deixadas de lado pelos políticos. Young people are no strangers to scrutiny. We are used to our lives being examined and our habits questioned by our parents, teachers, prospective employers, and friends. We are familiar with the politicians and the press who will often criticize our behavior. Então, o que está dizendo aí neste primeiro parágrafo? As pessoas jovens, elas não estão estranhas, não estão alienadas quando nós falamos de política. Nós usamos as nossas vidas e deixamos elas serem examinadas e os nossos hábitos questionados por nossos pais, professores, aqueles empregados, né, e os amigos. Nós somos familiares com os políticos e a pressão
de quem vai criticar o nosso comportamento. Yet, it does not appear to be a two-way street, as our own opinions are rarely listened and seldom taken seriously by leading influence in the community. We also not allow ourselves to be passed off as too indifferent to participate in such discussion. Isso já não aparece como uma rua de duas mãos. Nas nossas opiniões são raramente ouvidas e raramente levadas a sério pelos líderes das influências nas comunidades. Nós deveremos permitir a nós mesmos a ser passados, a participar, ter as nossas discussões e passar por elas com indiferença. Young people like me must be granted the opportunity to discuss current affairs and take notice of the policy areas where we have an important perspective, particularly as many as 12 to 21 years old are more than willing and capable to do so. Take issues like the financial costs of higher education. These are judgments on which our opinions have been frequently passed over, much to our detriment. Politics and mainstream media must forget the difference and team up to get a youth on side, to encourage our engagements in the discussion. Politicians and journalists ought to ensure that they discuss issues related to young people and present them in a way that we can identify with. Então esse último parágrafo está dizendo que as pessoas jovens, elas podem garantir a oportunidade de discutir as notificações políticas nas áreas políticas onde elas têm importante perspectiva, geralmente entre os 16 e 21 anos de idade. Levar assuntos como o custo financeiro da educação no caso da universitária, né? Esses são julgamentos em que nossas opiniões devem ser frequentemente ouvidas, passadas, né, para estar dentro dos nossos deterimentos. Os políticos e a mídia devem esquecer das diferenças que nós temos por ser jovens. Encorajar esse entrosamento para a discussão que os políticos e jornalistas devem assegurar nos seus assuntos discutidos, relatando às pessoas jovens e representando a eles uma maneira que tem de identificá-los, ok? Volta, analisa esse texto. A teacher fez um breve comentário. Olha a riqueza de vocabulário que tem. Você realmente domina todos eles? Então essa é a hora que lá na nossa sala de aula eu pediria leitura. Faz aí o scanning. O que é o scanning? É ler o texto, é escanear o texto, é buscar as informações que você não sabe a respeito desses vocabulários. É assim que nós vamos construindo os vocabulários que nós precisamos para a interpretação de textos que vamos ter a partir de agora, já pensando no vestibular e no Enem. Então essa é a hora de você parar e procurar todos os vocabulários que você não conhece e que você tem dúvida. Tudo bem? Based on the article, who do you think wrote the text? A young person or a politician? Why? Quote the text to prove your point. Então, baseado nesse artigo, quem você pensa que escreveu o texto? Uma pessoa jovem ou um político? Verifica onde está aí no texto e prove com o seu ponto de vista. E aqui nós temos a atividade do verdadeiro ou falso de acordo com esse texto. Young people are not engaged in politics because there aren't any issues that interest them. As pessoas jovens não estão engajadas na política porque não existem assuntos de interesse deles. Então isso aqui é false. There are many opinions about young people, but their own points aren't evaluated. Existem algumas opiniões sobre as pessoas jovens, mas os pontos de vista não são valorados? True. Young people want to have a voice on issues related to their needs. As pessoas jovens querem ter a voz nos assuntos relacionados com as suas necessidades? Only people over 21
are capable of discussing important issues? Somente as pessoas maiores de 21 anos de idade são capazes de discutir assuntos importantes? False. Education is one of the issues which interest and directly affect young people. Educação é um assunto que tem interesse direto e afeta as pessoas jovens? So this is true. Você pode utilizar esse vocabulário aqui para ajudar no entendimento do texto, tá? Então, os que ficou faltando, verifica, para a videoaula, volta onde a teacher comentou na nossa língua portuguesa, na nossa mother tongue, e deixa essa página do seu material bem riscada, ok? Ficamos por aqui hoje, nono ano. Próxima aula nós vamos entrar com mais a gramática do modal verbs, ok? See you next class. Bye bye.